Sabe quando a gente fala em behaviorismo? Para muita gente, a primeira imagem que vem à cabeça é de ratinhos em labirintos ou aquela ideia de que somos só marionetes controladas por recompensas. Mas olha, isso é só a pontinha do iceberg. A história é muito, mas muito mais interessante e complexa. Hoje a gente vai mergulhar em como essa forma de pensar evoluiu de uma ideia bem simples de estímulo e resposta para um modelo super sofisticado, o de seleção por consequências. E aí já vem a grande pergunta, né? O estereótipo que sempre persegue o behaviorismo. Será que a gente é só isso, uma máquina que reage de forma automática a tudo que acontece ao redor? Será que a história é tão simples assim? Bem, vamos fundo nisso porque a resposta é bem mais surpreendente do que parece. Lá no comecinho da psicologia, o pessoal quebrava a cabeça com uma questão fundamental. Por que a gente faz o que a gente faz? E basicamente surgiram duas grandes maneiras de explicar isso. De um lado, uma ideia. Do outro, uma visão totalmente diferente. Entender essa batalha de conceitos é o pulo do gato para a gente sacar a verdadeira história do behaviorismo. Então, vamos lá. De um lado, a gente tem o que chamamos de mecanicismo. Pensa numa partida de sinuca. Uma bola bate na outra e a segunda se move. Ponto. É uma relação direta, de causa e efeito. Um estímulo acontece e uma resposta é disparada. Fim da história. Agora, do outro lado, tem o selecionismo. E aí a coisa fica muito mais dinâmica, mais viva. O comportamento não é só uma reação. Ele opera no mundo, ele produz consequências. E são essas consequências que vão dizer se esse comportamento vai acontecer de novo ou não. Não é uma linha reta, é um ciclo. E essa ideia revolucionária do selecionismo não caiu do céu, não. Ela nasceu de um dos experimentos mais clássicos da história da psicologia. E essa história envolve um pesquisador muito à frente do seu tempo e uns gatinhos bem famintos. E aqui tem um ponto fundamental. Muito antes do behaviorismo ganhar esse nome, lá em 1913, com o John B. Watson, já tinha um cara chamado Edward Thorndike fazendo ciência do comportamento. A intenção dele não era fundar uma nova escola de pensamento. Ele só estava ali, quietinho, tentando entender como os animais aprendem. A genialidade do experimento está na simplicidade. Imagina a cena. O gato não fica lá dentro filosofando sobre como sair. Ele age. No começo, de forma totalmente aleatória. Ele arranha, mia, se esfrega nas grades, até que, sem querer, ele esbarra na alavanca e... clique! A porta se abre. E do lado de fora tem comida. Essa consequência maravilhosa, a liberdade e a comida, seleciona aquele movimento. Da próxima vez que ele estiver na caixa, a chance dele ir direto na alavanca é bem maior. A aprendizagem não é um estalo, é um processo gradual de seleção. E essa observação deu origem à famosa lei do efeito. A ideia é simples, mas transformadora. Comportamentos que são seguidos por consequências satisfatórias ficam mais fortes. Basicamente, Thorndike estava inaugurando, mesmo sem usar o termo, o selecionismo dentro da psicologia. Com uma base tão poderosa, o caminho natural seria a psicologia abraçar o selecionismo com tudo, certo? Mas a história é cheia de curvas. A revolução que colocou o behaviorismo no mapa acabou, ironicamente, deixando de lado a maior descoberta do seu precursor. Vamos dar uma olhada na linha do tempo para entender melhor. Repara que o Thorndike já publicava suas ideias bem antes de Watson aparecer. E depois, olha o salto. Levou mais de 20 anos para Skinner resgatar e expandir o trabalho do Thorndike. Fica a pergunta, o que aconteceu nesse meio tempo? O papel do Watson foi gigante, não dá para negar. Ele deu uma missão clara para a psicologia. Vamos ser uma ciência objetiva, experimental, focada no que a gente pode ver e medir, e não em tentar adivinhar o que se passa na mente das pessoas. Ele queria que a psicologia pudesse prever e até controlar o comportamento. Só que aí é que está o desvio. Em vez de pegar a bola que Thorndike levantou, Watson se apoiou muito no modelo de reflexo do Pavlov, aquele do cachorro que saliva ao ouvir a sineta, sabe? Nesse modelo, o comportamento é sempre puxado por um estímulo que vem antes. E foi isso que acabou criando na cultura popular aquela imagem simplista do behaviorismo, a do robô que só reage. E a história poderia ter acabado aí, com o behaviorismo preso para sempre nesse modelo de estímulo-resposta. Mas então surge B.F. Skinner. Ele olhou de novo para o trabalho de Thorndike e não só o resgatou, como o transformou em um sistema completo e abrangente para explicar o comportamento em todos os seus níveis. Skinner trouxe de volta o interesse pelas consequências do comportamento. Ele percebeu que a maior parte do que a gente faz não é um reflexo, é uma ação sobre o mundo, um comportamento que ele chamou de operante e que é totalmente moldado pelos seus efeitos. E essa citação é simplesmente perfeita. Ela mostra a virada de chave que o Skinner propôs.
Para ele, o reforçamento não era um mecanismo simples. Era um processo muito parecido com a seleção natural de Darwin. Pensa só, do mesmo jeito que o ambiente seleciona as características que ajudam uma espécie a sobreviver, as consequências selecionam os comportamentos que são úteis para a gente durante a nossa vida. É uma ideia poderosíssima. A partir dessa visão, Skinner propôs um modelo explicativo unificado. Ele argumentou que o nosso comportamento é selecionado em 3 níveis diferentes, como se fossem 3 camadas que se sobrepõem e interagem o tempo todo. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. O primeiro nível, o mais fundamental, é a filogênese. Essa é a nossa herança genética, nossa programação de fábrica. São os comportamentos que já vêm com a gente, selecionados ao longo de milhões de anos de evolução. Um bebê que já nasce sabendo sugar ou o nosso reflexo de tomar um susto com barulho alto. Ninguém ensinou isso. Está no nosso DNA porque ajudou nossos antepassados a sobreviver. O segundo nível é a ontogênese. Aqui, a seleção acontece durante a nossa história de vida individual. É o palco principal da lei do efeito de Thorndike. Aprender a falar, a dirigir, a tocar um instrumento, tudo isso é um conjunto de comportamentos que foram selecionados e mantidos pelas consequências que eles tiveram para nós. E por fim, temos o terceiro nível, a cultura. Práticas sociais, tradições, leis, valores, nada disso surge do nada. Essas práticas são selecionadas porque trazem algum benefício para o grupo. Pense numa técnica de agricultura que aumenta a colheita, ou numa lei que reduz conflitos. Se funciona para o grupo, a tendência é que seja mantida e passada para as próximas gerações. E toda essa jornada intelectual nos traz até os dias de hoje. Ao contrário daquela ideia de que o behaviorismo morreu, a ciência que Skinner ajudou a construir, hoje chamada de análise do comportamento, é um campo vibrante, diverso e muito atual. E não é uma coisa só. A análise do comportamento atua em muitas frentes. Tem a pesquisa básica, lá no laboratório, entendendo os princípios fundamentais. Tem a ABAP, a famosa ABA, que faz um trabalho transformador com o autismo na educação, nas organizações. E tem até a parte conceitual e filosófica, que mergulha em debates sobre consciência e linguagem. É um sistema completo e que não para de evoluir. Então, aquela imagem do behaviorismo como uma teoria simplista de estímulo-resposta é um retrato de um passado distante e, francamente, incompleto. A evolução do mecanicismo para o selecionismo transformou essa área numa ciência capaz de analisar desde o comportamento de um gato até a enorme complexidade da cultura e da linguagem humana. No fundo, essa jornada toda, de um gato numa caixa até os 3 níveis de seleção, é uma busca para a gente se entender melhor, para entender por que fazemos o que fazemos. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se nossas ações são produto dessa interação complexa entre evolução, história de vida e cultura, qual é, então, o papel da escolha? Uma pergunta para a gente continuar pensando.